Começa agora na Pan News Vitória. De olho no poder. A política em debate. Com a jornalista Fabi Tostes. Olá, você que nos acompanha aqui na 90.5. Chegou quinta-feira, 4h, hora de colocar a política em dia. Na Pan News Vitória, de olho no poder. E hoje aqui comigo o ex-vice-governador César Conago, que deixou recentemente o PSDB, depois de uma vida inteira aí no Ninho Tucano, e agora preside o PSD. Boa tarde, Conago, seja muito bem-vindo ao nosso programa De Olho no Poder. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, é um prazer imenso participar do programa, né, que já tem uma boa e uma bela audiência, e é um prazer estar aqui conversando com você. Conago, já gostaria de começar te perguntando sobre sua mudança partidária. Por que depois de 30 anos, né, no PSDB, o senhor decidiu deixar aí a sigla? Era uma questão assim, muito clara e pragmática, né? Nas conversas que eu tive nacionalmente com o partido, eu era inclusive presidente de ética do Conselho Nacional do PSDB, coloquei que depois de alguns mandatos, talvez 6 mandatos no Legislativo, mas um mandato como vice-governador, tendo sido secretário de Meio Ambiente, Agricultura, Saúde, Educação, Governo, principalmente no município de Vitória e no Estado, no governo do Estado, eu me sentia que era hora de colocar o meu nome para a disputa de um cargo majoritário. Muito fruto, Fabiana, o ano passado, geralmente assim na sexta-feira à tarde, principalmente sábado e às vezes até no domingo pela manhã, dependendo da atividade, eu dei uma volta em alguns municípios, em torno de uns 25 municípios. Esse ano eu fui um pouquinho menos, fui uns 5 ou 6. Então, em torno de uns 30 municípios, e as pessoas perguntavam, Conago, também assim, foram vários anos de mandato, volta, por que você não volta para a atividade pública, para a atividade política? E eu sentindo essa relação até assim, próxima do eleitor, sem distância, e um outro dado talvez interessante, aí mais recente, eu entrei na justiça contra 2 instituições nacionais, e aí o advogado falou assim, César, você não tem nenhum problema, nunca teve uma ação judicial contra você ou você contra alguém. Então assim, eu tive um mandato de muita clareza dos meus princípios da social-democracia, muito firme com os meus partidos em todos os momentos. Mesmo quando eu fui deputado federal, as poucas vezes que eu discordei, eu discuti internamente no PSDB e ou mudava alguma posição da posição do partido, ou eu mudava a minha, por ser uma questão de fidelidade e de identidade com a social-democracia. Só que chegou agora, coisa de alguns meses passados, principalmente final do ano passado, início desse, quando eu coloquei essa questão do projeto, eu não senti uma acolhida. Por parte do PSDB? Né? Daqui? Por parte do PSDB. E eu, assim, com muita modéstia, para quem ficou praticamente 3 décadas no partido, quer dizer, não me dá a oportunidade de eu ir disputar uma candidatura majoritária, seja governador, seja senador, ou mesmo vice-governador que já fui, como colocar um majoritário. Lógico que a minha pretensão é a disputa ou do governo ou do Senado, até porque eu já fui vice-governador. Eu achava assim que era não reconhecer um pouco a minha história. Mas o PSDB chegou a dar uma negativa ao senhor? Não, isso não chegou, eu não quis, aí foi uma decisão minha, eu não quis até uma decisão que já tomasse uma decisão de diretório, reunisse, definisse. Eu percebi nas reuniões, eu sempre fui às reuniões executivas, sempre tive presente, e mesmo na conversa com a Nacional, de que era um negócio para ser administrado, para jogar até maio, junho, julho desse ano. Só que, para você construir essa possibilidade, não dá para ser uma coisa assim que vai ver se acontece. Ou o partido começa a definir, né? Ainda mais para quem tem 30 anos de partido, diferente de um partido que eu acabei de entrar, que é o caso do PSD,
ficava difícil. Então eu preferi ir para um outro partido. Conversei com o presidente do PSD, né? Com o presidente nacional, o Kassab? Não, presidente estadual, Zé Carlinhos. O Kassab, eu estou marcando uma ida lá ainda, já falei, além de ter falado com o Zé Carlinhos, que tem relação com ele, também falei com 2 ex-ministros que têm relação com ele, que têm relações comigo, foram deputado federal comigo, e estão no PSD. E assim, aí eu resolvi não ficar, porque não me sentia, vamos dizer assim, toda uma história, toda uma construção, presidente da Assembleia, presidente da Câmara Municipal, né, líder de governo, tudo pelo PSDB, de eu não poder disputar a majoritária. Né? E o que eu percebi? E aqui não tem nenhum preconceito e nenhuma negativa, mas eu percebia já o partido no final do ano, principalmente no início desse ano, com tendências claras de já fazer uma aliança com o atual governo. E na minha avaliação, eu tenho minhas críticas, mas pode até acontecer, mas que fizesse isso no momento lá na frente das convenções. Por quê? Quando você olha o jogo político, olha que aí eu tenho alguma experiência, o partido ter candidatura própria, independente para Senado, governador, vice-governador, deputados federais, estaduais, principalmente as chapas, isso fortalece a posição até para que se lá na frente for partir para uma aliança, uma coligação... Dá mais peso para o partido negociar, né? Além de... Você falou tempo? Não, dá mais peso, né? Dá mais peso. Você tem mais elementos, mais cacife político para conversar e para negociar até posições mais estratégicas. Entendi. Agora, é lá na frente. Lá na frente, isso. E se eu vou com posições de gente, tipo assim, eu tenho um quadro que pode ser senador, eu tenho um quadro que pode ser candidato a vice, ou mesmo governador, isso dá peso para negociar melhor. Se você vai muito cedo, isso pode ser até bom para talvez candidaturas proporcionais. Que ficam meio instáveis, mas a candidatura majoritária fica com mais peso para poder conversar melhor e se posicionar melhor lá na frente. Mas, Conago, o senhor chegou a levar essa questão até a instância nacional do PSDB? Eu cheguei, não levei formalmente no sentido de reunir, levar e tal, mas comentei por via de WhatsApp, por via da rede social. E qual foi a resposta? E aí a conversa foi assim, ajusta por aí, que aqui a gente vai muito em função do que vocês ajustarem. E como aqui estava difícil de ajustar, eu não quis insistir, entendeu? Entendi. Por entender que praticamente 30 anos de mandato, quase isso, no PSDB, eu não precisava de passar por isso. Entendi. E como que o senhor foi parar no PSD? Te convidaram? Foi o senhor que procurou o partido? Quem te convidou? Aí olhando o cenário estadual e o cenário nacional, eu não queria ir, estou saindo de um partido que tem candidatura nacional, eu queria ir para um partido que tivesse mais liberdade, tivesse também um partido, né, PSD, social-democrata, e que de certa forma tivesse alguma identidade, seja política, ideológica, mas também mais solto no jogo para poder compor. E aí eu tenho uma relação histórica, até costumo brincar que o pai dele frequentava lá a casa do meu pai, com o Zé Carlinhos. A gente tem uma relação boa, sempre tivemos um bom diálogo, e ao acontecer isso, nós conversamos. Eu não tinha muitas opções, né, Fabiana? Não tinha, porque vários partidos já têm pré-candidato a governo, a Senado já consolidado. Eu sentia que o PSD tinha essa possibilidade da candidatura majoritária. Mas foi prometido para o senhor foi nessa expectativa de ser candidato ao governo? Foi te prometido isso? Não, na verdade, a conversa minha com o Zé Carlinhos foi colocada a questão de que eu queria disputar a questão majoritária, ok? Sim. Que eu não estava a fim de voltar para a Assembleia a princípio, e mesmo para a candidatura de deputado federal. E que eu estava colocando a minha candidatura de governo, tinha também a candidatura de vice-governador, que eu não tinha muito interesse por já ter sido, e mesmo a de Senado foi colocada. Sim. Entendeu?
Lógico que isso assim, o que você prefere, César? Lógico que eu gostaria da minha história de ser candidato a governador. Aí vai depender de quê? Vai depender das conversas internas, né? E de certa forma, a candidatura ao Senado também é uma coisa que me interessa. Mas o senhor foi nessa expectativa, havia uma possibilidade de disputar o governo? Também. Na verdade é majoritária. Mas inclusive o governo. Uhum. A entrada do Guerino já era uma coisa que o próprio Zé Carlos me falou, já era previsível. Era uma possibilidade dele sair do mandato. Então o senhor já foi para lá sabendo que ele iria para o PSD, o Guerino? Iria para o PSD e com a possibilidade de ser candidato a governador. Isso não é uma coisa que eu não soubesse. Uhum. E quem é hoje o candidato ao governo do PSD? Sabendo que isso sempre tem os seus riscos, né? De lá e de cá, né? Eu posso estar vivo hoje, não estar vivo amanhã, né? Não é isso. A vida é muito dinâmica, né? Uhum. Então, assim, mas já sabia. Mas quem que é hoje, Conago, o candidato ao governo do PSD? O candidato ao governo do PSD, ele vai ser escolhido na convenção, tá certo? Eu sinto, na pequena rodada que eu dei, já com contato com alguns pré-candidatos a deputado estadual, e mesmo conversando sim, com algumas pessoas do PSD, que o Guerino, até pela sua história de 5 mandatos executivos, tal, tem uma certa simpatia maior do partido. Eu entendo isso, vamos ver o tempo das coisas. E também tem a posição de senador e mesmo outras posições majoritárias, né? Vamos ver. Tem muito jogo para jogar ainda, apesar do tempo ser pequeno. Entendi. Então, porque eu pergunto porque o Zé Carlinhos, ele já teria dito aí, né, que o Guerino seria o candidato ao governo, mas então isso vai ser decidido só na convenção? Na verdade, todo mundo é pré-candidato, ninguém é candidato. Candidato, quem tira oficialmente é a convenção. Sim. E daqui até lá tem muito jogo. Evidentemente, vou dizer, a minha sensibilidade e a minha experiência. Eu sinto que o partido tem uma certa preferência por ele. Ok? Sim. Então, assim, é possível que ele se consolide como candidato. E aí vamos discutir, tem outros espaços também. Certo? Mas aí essa situação, a minha pergunta é a seguinte, essa situação não é parecida com a que o senhor estava enfrentando no PSDB? Porque no PSDB também o senhor não mas lá não estava colocado nenhuma situação de candidatura majoritária para mim. Então, a diferença é que você pode ainda disputar o Senado no PSD. Eu posso disputar o Senado. Lá não tinha essa conversa, até porque você só lembrar que teve gente que filiou lá com intenção de ser uma coisa ou outra também. Sim. Né? Então, assim, aqui na conversa com o Zé Carlinhos, a minha esposa estava até presente, que dá para disputar a majoritária. Vamos ver a posição. E o que eu estou sentindo? Eu senti, e eu já senti isso quando entrei, que já tinha conversas com o Guerino, que o Guerino é um potencial candidato a governador. Vamos ver daqui até julho. Se for ótimo, vamos trabalhar uma outra candidatura. Entendi. A de Senado. Mas olhando agora, o senhor acha que valeu a pena ter trocado de sigla ou o senhor se arrepende de ter saído do PSDB? Não me arrependo não, porque eu acho que pela minha história no PSDB, pela minha história, que é diferente do PSD, Partido Novo, que eu acabei de chegar, eu acho que o trato não foi um trato que eu mereceria. Por todo o meu histórico, tá certo? Vamos dar exemplo, de candidaturas nossas a governador, a outros que eu sabia que não tinha nenhum. Vamos dar exemplo do presidente da República, Geraldo Alckmin, veio para cá, eu era candidato a deputado federal, sabia que ele não tinha a mínima chance, andei com ele 2 vezes que ele esteve aqui. Sim, lembro. Então, assim, sempre fui muito partidário. Então, eu queria, do parte do PSDB, o reconhecimento da minha história. Isso não teve nenhum valor. É diferente. Entendi. Depois que o senhor saiu de lá do PSDB, chegou a ter contato com o presidente estadual, Vandinho? Vocês chegaram a conversar ou não? Depois que eu saí, não, acho que eu não tive mais com o Vandinho, não. Eu não saí brigando, não. Só deixou de filiar e tal. E tomei meu rumo. Mas eu noto um tom ainda de um pouco de ressentimento, não? Não, na verdade, assim, não é ressentimento. Eu acho que a minha história, é uma história de que eu merecia, sabe, por tudo que eu construí no PSDB, ser considerado de forma pragmática e, claro, como um potencial candidato
um cargo majoritário, que não fosse até governador. Nós vamos fazer uma aliança com o atual governo, com o Renato. Ok, lá na Santos em julho decidimos sobre isso. Até na última convenção, a nossa decisão foi essa, né? Lá, 3 anos atrás. Mas não foi isso que aconteceu. Entendeu? Então, assim, não levar em consideração aquilo que eu falei, um histórico claro, de vários mandatos, com várias posições, com muitas decisões que eu tomei, inclusive a nível nacional eu ia tomar, com candidaturas de candidato a presidente que não teve voto, como foi o caso do meu amigo Geraldo, eu estava lá junto com ele. Então, eles tomaram a decisão deles, eu tive que tomar a minha. Eu vou sair. Entendi. Agora o senhor está como presidente estadual do PSD, né, Conago? Estou começando a estruturar as coisas. Na verdade, o partido, eu recebi o partido, nós vamos montar a sede, colocar uma estrutura mínima, bem simples, como era do PSDB, secretário e tal, porque não tem nada. Não tem nada. Se você procurar o PSD, fisicamente você não encontra. Hoje mesmo eu comecei já vi 2 lugares por telefone, né? E montar a estrutura mínima, uma sede pequena, mas que reúna lá 30, 40 pessoas quando precisar, né? Hoje não tem sede física? Partido? Não tem, não. E a culpa não é do Zé Carlinhos, não, na verdade. A culpa é de quem? Do ex-presidente, Neucimar? É de quem estava na presidência. Ele assumiu também em pouco tempo, Zé Carlinhos. Eu tô, na verdade, assim, eu vou estudar. E aí tem um negócio que de um amigo comum falou: César, é bom essa coisa de juntar gente, arrumar candidato, montar partido, empolgar as pessoas. Eu vou fazer isso com o PSD. Mas eu tô começando, nem aluguei a sede ainda. Na verdade, eu tô usando a sede mais barata possível que eu consigo colocar. Será que até a eleição sai essa sede? Não, nós precisamos dela agora. Tanto que hoje mesmo eu já vi 3 ou 4 lugares por telefone, por imagem. Tiveram 2 que eu gostei, e aí uma já alugou. Eu tô vendo preço também, né? Não pode ser coisa cara. Né? Mas como que ficou, Conago, a formação das chapas do PSD? Porque com a saída do Neucimar, né, Neucimar também levou algumas pessoas com ele, assim, alguns quadros do partido, e aí estavam falando, assim, da dificuldade de conseguir montar as chapas de estadual e de federal. Como é que ficou? Vocês conseguiram montar essas chapas completas? Olha, eu vou tomar pé melhor da situação, eu estava te falando, essa semana. A chapa de estadual, eu fiz uma primeira análise, tá razoável, e a de federal não fiz ainda não, até porque eu não tive contato a toda a chapa. Hoje mesmo tem uma pessoa que é militar, está querendo filiar para ser federal. Assim, eu não estou com todas as informações porque coincidiu. Só um pouquinho. Ok. Coincidiu o período de mudança. Aí eu tive uma virose, depois virose eu tive essa infecção. Então, assim, hoje eu comecei a mexer mais nisso, apesar de que estou no finalzinho do meu tratamento, mas já estou bem melhor. Então, assim, a partir de agora, nós vamos estar estruturando o partido, né? Mas vai ter, né, as chapas, tanto para federal quanto para estadual, né? Bom, o Guerino e Zé Carlinhos falou que tem, eu ainda não tive contato com tudo, estou pegando essas coisas, eu tenho quase certeza que tem federal e estadual. O senhor, então, não tem, assim, qual que seria a meta, né? Quantos para eleger para estadual? Ainda não. Até quando eu te falei que talvez se deixasse um pouquinho mais para frente, porque eu queria, assim, primeiro estruturar as coisas aqui essa semana e até a semana que vem. E eu, sabe, aí eu estaria até em condições melhores de falar mais sobre o partido, né? Porque nesse período coincidiu com a minha situação dessa infecção e acabou que eu não pude movimentar muito. Eu sei fazer hoje. Entendi. A gente, até para explicar para os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, né, agradecer, o Conago está falando com a gente, ele está aí saindo de um tratamento, né, Conago, o senhor falou que foi uma virose que virou pneumonia, né? Não chegou a ser uma pneumonia, a gente chama de infecção respiratória das vias aéreas superiores. Mas está tudo bem agora, o senhor está melhor, né? Tô melhor, tô na fase final de antibiótico. Então, e aí até explicar, porque às vezes a gente vai dar algumas pausas aqui, aí para o nosso ouvinte saber do que se trata. Conago, o senhor vai continuar na presidência do PSD, então mesmo depois das eleições, ou é temporária essa presidência? Não, na verdade, eu entendo que eu vou ajudar a estruturar o partido e depois o partido mais na frente,
pelo seu estatuto, deve ter convenções aí na frente que vai definir, né, mais à frente as direções municipais e a direção estadual. Isso não é permanente, né? É uma coisa provisória. Eu acho que agora é principalmente para estruturar o partido para enfrentar as eleições. Mas o senhor quer continuar à frente do partido? Mesmo que tenha uma eleição depois? Não, se for um desejo, evidentemente, da militância, da direção do partido que vai estar comigo, eu posso continuar. Não é uma questão que está definida, não, entendeu? Estou falando que, por enquanto, não é fruto de uma convenção que é oficial, né? Sim. Na verdade, vamos dizer assim, é uma direção provisória. Entendi. Então, muitas coisas têm sido faladas nos bastidores, né? E eu vou te perguntar se uma aqui procede. Há um burburinho aí que, mesmo o senhor estando presidindo o PSD, quem estaria influenciando o partido, coordenando as ações, seria o ex-governador Paulo Artung. Isso procede? Não sei, porque depois que eu me filiei, eu não tive mais com o Paulo. Né? O Paulo tem uma relação boa comigo, uma boa com o Zé Carlinhos, boa com o Guerino, né? E evidentemente que ele, apesar de não estar diretamente na vida partidária agora, nesse momento, Paulo sempre teve muita habilidade e muita competência para lidar com as questões políticas. Mas eu não saberia te responder até que ponto são os movimentos dele, até porque aquilo que eu te falei, eu fiz pouco movimento ainda, né? Em função de que acabei de assumir e tive esse probleminha. Mas é sempre a pessoa habilidosa que ajuda a construir as coisas. Ok. Bom, nós estamos falando com o ex-vice-governador César Conago, presidente do PSD Capixaba. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí porque é rapidinho. De Olho no Poder, volta já. De Olho no Poder está de volta. Estamos de volta aqui no De Olho no Poder com Fábio Tostes, colocando a política em dia, e hoje aqui comigo está o César Conago, ele que já falou aí sobre essa saída do PSDB, depois de 30 anos aí no partido, sobre as primeiras ações aí no PSD, né, que foi o partido que o abrigou. Eu terminei perguntando sobre a questão do Paulo Artung, se ele estaria influenciando o partido, e vou voltar nessa questão. Conago, você sabe me dizer se o Paulo Artung, ele se filiou ao PSD? Não, que eu tenha conhecimento, não, filiou não. E se filiou a algum outro partido? Não sei, não entrei na internet, não sei te responder exatamente. Mas o senhor tem falado com ele? Eu acho que se tivesse filiado, isso estaria público, né? Sim. Tem a impressão, porque isso hoje é público, né? Sim. Se entrar no site do TSE, do TRE, você sabe. Mas eu não sei se ele filiou ou não. Eu tenho a impressão de que não. Nenhum partido tem impressão. Não, na verdade, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, hoje nós não temos mais acesso aos dados de filiados, né? Ah, não? Não, aí é mais a pessoa ou o presidente do partido que fala, né, se aquela pessoa está afiliada ou não. Mas o senhor tem falado com ele, sabe se ele ainda tem, assim, a intenção de disputar algum cargo eletivo? Não, nos últimos tempos o Paulo está muito fora daqui, muito lá no trabalho dele, na iniciativa privada, e quando vem, muitas vezes, vem e vai lá para cima, né? Então eu não tenho falado com ele há um bom tempo. Mas vocês continuam tendo um bom relacionamento, ou continua a mesma coisa? Não, o relacionamento com ele sempre bom, sempre tranquilo, mas se eu não me engano, falamos com ele na primeira semana de janeiro, nós estamos em abril. Não tenho falado nos últimos meses, não. Entendi. Mas o relacionamento é bom, é normal, tranquilo. Conago, na semana passada, a presidente do PT Capixaba, Jaqueline Rocha, ela esteve aqui no programa, né? E ela disse que estaria conversando, aí o PT estaria conversando com o PSD e com o Guerino para uma possível composição, até para fortalecer o palanque do Fabiano Contarato. Houve essa conversa? Você participou dessa conversa? É possível o PT e o PSD caminharem juntos aqui no estado? Olha, eu não sei te responder. O que eu sei te falar, o que eu li, o que você escreveu. Então, assim, eu não tenho informações, se talvez tenha tido, se não teve, até porque, volto a dizer, pelo meu recolhimento desses últimos 10, 15 dias aí dessa virose, depois dessa infecção. Pode ter tido? Pode, mas eu não tenho informações. Também não tive contato com ele sobre
perguntando sobre isso, não. Vi na imprensa, né? Acho que conversar nunca faz mal, mesmo com as diferenças ideológicas que possam ter, mas sempre tem ponto de convergência entre os partidos, né? Mas eu não sei te informar. Mas o senhor acha que é possível o PT e o PSD caminharem juntos aqui no estado? Não acho que seja uma coisa simples, não. Não acho fácil, não. Mas em política, muitas vezes, né, a gente consegue, numa coisa que a gente chama de vamos buscar o que nos converge e vamos deixar o que nos diverge, que muitas vezes, nesse caso, pode ser um quantitativo até maior de divergência, mas de repente, por uma ação estratégica naquele momento, eu posso me juntar com aquele que é muito diferente de mim. Não é impossível, né? Não é comum também, né? Mas eu não saberia te falar, porque aí depende um pouco do que trouxe de proposta, de ideias. A notícia que eu tenho é a notícia da mídia e não de conversas. Eu pergunto porque até na semana retrasada, o presidente do PSB, que esteve aqui também, o Alberto Gavini, ele disse a mesma coisa, que também haveria uma possibilidade aí de conversas para composição com o Guerino, né? Para uma composição aí no palanque do PSB. O Casagrande, ele não admitiu ainda que ele é candidato à reeleição, mas o PSB não tem outro nome, então provavelmente é o Casagrande mesmo. E aí eu te faço a mesma pergunta que eu fiz com relação ao PT. O senhor acha que há possibilidade do PSD caminhar com o PSB de Casagrande, junto com o Casagrande? Olha, eu não descarto nenhuma possibilidade, mas a possibilidade de caminhar com o governador, ela, à medida em que você tem Guerino Zanon colocando a candidatura, eu colocando a candidatura também para majoritária, entendendo que ele está buscando construir a maioria para ser candidato a governador, e eu respeito isso. Acho pouco provável, até porque o Renato, governador, está na função dele de tentar fazer a aliança maior possível, mas o PSD, creio que vai tentar consolidar, vai pelo menos tentar uma candidatura majoritária, até mais de uma, que eu acho que é estratégico do partido para ele crescer nacionalmente. Interessa ao presidente nacional, eu não fui a ele ainda, evidentemente fazer deputados federais, fazer deputados estaduais, fazer senador e fazer governador. Todos os partidos trabalham assim. Agora, não há veto ou impossibilidade de uma aliança com os mais diversos partidos. Mas hoje, a candidatura, pelo que o senhor tem conversado com outras lideranças do partido, a candidatura própria ao governo do PSD é algo que pode ser, de repente, trabalhado lá na frente para uma composição? Ou é algo assim que vocês não vão abrir mão? Eu tenho a impressão que não abriremos mão. Essa é minha visão. Né? Lógico que um processo político é um processo histórico e dinâmico, mas eu acho que a gente vai ter que ter candidato a governador. E numa possibilidade de segundo turno, Conago, partindo do princípio que talvez o partido não chegue ao segundo turno, o PSD apoiaria Casagrande ou não? Ficaria no campo oposto? Com todo respeito à Fabiana, eu não vou partir desse princípio. Eu acho que a gente tem condições, até porque a pesquisa que nós realizamos já tem um tempo, já tem uns 50 dias pelo menos. Eu ainda estava até no PSDB, mostra que o jogo está muito, muito aberto, e eu acho que o PSD deve trabalhar uma candidatura a governador. E seja o Guerino, tá certo? Mas não vejo essa possibilidade, e com isso a possibilidade de nós estarmos no segundo turno também acho que não é pequena. E evidentemente você tem Contarato, você tem vários candidatos, você já citou ele, mas tem outros que vão fazer com que haja segundo turno, e nós podemos estar lá. As pesquisas mostram uma possibilidade do PSD estar no segundo turno? As pesquisas que o senhor tem? Não. As pesquisas mostram que o jogo está muito aberto, né? Não vejo como possibilidade. Vamos pensar principalmente na candidatura de quem está no governo, de ir no primeiro turno, e sendo no segundo turno, dependendo de como a gente construa essa campanha
majoritária, a gente pode estar no segundo turno. Se não formos nós, outras forças. Aí nós vamos ver o que fazer lá na frente. Não vou dizer agora, até porque eu vou apostar agora que nós queremos estar com a candidatura de governo e Senado na frente. A própria candidatura de Senado, na pesquisa lá de 50 dias atrás, mostrava completamente aberta. É cedo, né? Assim, para fazer projeções mais precisas. É cedo e não tem, assim, um ator político se destacando. Estou entendendo, a informação que eu tenho não é oficial e é de imprensa, que o Paulo, que é um ator político importante, né, não está afiliado. Mas eu não estou afirmando isso porque eu não tenho certeza dessa informação. Então há uma possibilidade dele estar afiliado? Não, eu não sei. Eu não sei te responder. Né? Eu não posso falar sim nem não. Conago, e o PSD nacional vai ter candidato próprio? Porque assim, com a saída do Pacheco, né, que era a aposta do partido, do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e depois do Eduardo Leite, que passou a ser a aposta também e não é. E aí também veio o Paulo Artung, que também já teria falado que não seria mais o candidato. O PSD vai ter candidato próprio, vai compor com alguém nacionalmente, ou você acha que vai liberar aí para que cada um apoie quem quiser nos estados? O Kassab é um líder muito sagaz, muito inteligente, muito assim, preparado para essa posição que ele está exercendo, na presidência do partido. Eu não conversei com ele, estou querendo ir lá conversar com ele. Acho que o PSD, depois de algumas tentativas, não sei se será candidato próprio, mas com certeza ele fará o melhor jogo que seja, a melhor posição que seja para o país e evidentemente também para o próprio partido. Mas assim, como eu não estive com ele, até brinquei com você, Fabiano, que eu queria falar depois de ter ido a ele, para me inteirar mais do partido nacionalmente. Eu sempre participei dos partidos de forma nacional. Eu teria como falar melhor sobre isso. Indo a ele pode voltar a falar, mas assim, acho que ele vai ter uma posição estratégica importante para o desenvolvimento do Brasil, no sentido de resgatar o crescimento da economia, de você gerar emprego e renda e fazer políticas públicas voltadas para as áreas essenciais da população, como saúde, educação e outros. Mas eu não sei te dar com mais detalhe, porque eu não tive com ele ainda. Porque o partido está bastante dividido, né? Em algumas regiões, algumas lideranças do PSD querem apoiar Lula, em outras querem apoiar Bolsonaro, em outras querem apoiar o nome da terceira via. Enfim, o senhor acha que vai conseguir chegar num consenso aí com todo mundo, ou vai ser mais fácil liberar, na sua opinião, liberar para que cada estado apoie quem quiser, ou não apoie ninguém se não quiser? Eu tenho a impressão, pela minha experiência, que com um pouco mais à frente, o Kassab deve estar fazendo uma escuta muito geral do partido, ou até mesmo reunindo a direção nacional com os líderes estaduais, para ver, assim, para sentir o que é melhor fazer. Eu acho que o partido ter uma posição mais fechada e uníssona, pensando no Brasil, é melhor. Evidentemente que a outra coisa e a repercussão nos estados. Aí nós estamos num estado brasileiro que é um continente. Então, assim, mas eu acho que na questão nacional vai ter uma posição clara. Na questão estadual, aí eu acho que talvez vai ter que discutir a Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, caso a caso. Entendi. O senhor, quando estava no PSDB, o senhor foi um entusiasta da pré-candidatura do ex-governador paulista, João Dória, né? João Dória. Apoiou ele nas prévias e, enfim, ele venceu as prévias. Ele continua sendo seu candidato a presidente? Não, evidentemente que agora, eu falei, eu vou seguir sempre a minha coerência e a minha atitude de estar afinado com o partido que eu estou assumindo a presidência. Né? Eu tenho uma relação boa com o Dória, tenho com o próprio Leite, né? Mas eu vou fazer aquilo em que o debate nacional do PSDB orientar. Mas você acha que o Dória tem chance de se viabilizar aí como nome da terceira via? Eu acho que a terceira via está com muita dificuldade, sabe? Não está fácil, né? Essa polaridade
que na minha visão não é boa para o país, porque acaba saindo da racionalidade e ficando muito no discurso da empolgação e da emoção. O crescimento, não só da terceira, de uma terceira ou uma quarta candidatura, quinta candidatura, seria mais plural e o debate seria melhor, mas a realidade está se mostrando um pouco diferente, né? Todo mundo com dificuldade de crescer e romper essa polaridade entre os dois candidatos que estão à frente. E como que o senhor viu essa movimentação do Eduardo Leite, que deixou também o governo, né? Ele não se colocou como candidato. Recentemente ele até publicou uma carta de apoio ali ao Dória, às prévias que foram feitas, mas ao mesmo tempo ele está no jogo, né? Como que o senhor viu? Na verdade eu gostei da carta porque ele é muito jovem, já imaginava que ele fosse se orientar pela decisão da majoritária da pré-convenção, mas evidentemente aquilo que eu estou te falando, né? O Dória tem daqui até julho para decidir como é que as coisas vão acontecer, se ele cresce, não cresce. O próprio Eduardo pode vir também candidato local lá no Rio Grande do Sul como senador, que seja e tal. Ele é muito jovem, né? E eu acho que ele está jogando com, assim, ele está se colocando bem. Primeiro, de respeitar a decisão. Segundo, ele está no jogo, porque ele, dependendo do que aconteça, ele pode até virar o candidato, apesar de que, volta a falar, né, Fabiana, as pesquisas não estão favoráveis, mesmo a candidatos como o Ciro, que sempre se coloca, ele não decola, né? Está ali polarizado entre os dois que estão na frente. E se a polarização se configurar mesmo, Conago, e for Lula e Bolsonaro aí para um segundo turno, de quem que é o seu voto? Não, na verdade, o meu voto vai ser muito debatido e a nossa posição com o PSD, nacionalmente. Tá certo? Eu sou direção estadual, não vou antecipar minha posição, tenho minha posição, mas eu quero conversar com o Kassab, conversar aqui com a direção estadual e ver o que é melhor para o país. Entendeu? Aí tende a ser uma decisão mais coletiva. Entendi. Então o senhor vai, a sua decisão vem após uma discussão. Para mim, ela vai ser fundamental. Por isso que eu estou marcando aí os próximos 10, 15 dias, eu dou um pulo lá. Eu estou nesse momento, o que eu estou fazendo, Fabiano? A partir de hoje, então não tinha me mexido em função do que nós já falamos, né? Eu comecei a buscar um espaço físico para instalar o partido, a partir daí ir ao Kassab, né? E conversarmos. E, evidentemente, está visitando os pré-candidatos nossos que vão concorrer aos cargos proporcionais. Bom, hoje é quinta-feira, dia de TBT político, e eu queria voltar aqui num episódio que foi... Dia de quê? Hoje é dia de TBT. Quinta-feira, dia de TBT político. Eu queria voltar aqui num episódio que um episódio triste para a história da Capixaba, né? Que foi aquele episódio da greve da PM em 2017, quando o senhor estava como governador interino, né? Foi o momento mais desafiador da sua carreira política? Foi um momento muito desafiador e eu, tentei me comportar com muito equilíbrio, com muita determinação e, evidentemente, fazendo a minha função de chefe de governo, que naquele momento o Paulo estava fora, né? E lógico que logo no meio da semana já estava de volta. E foi aquela afirmação que eu fiz, é uma categoria importante na segurança do Estado, no qual a Constituição não prevê esse instituto da greve. Então era inconstitucional, né? Foi um momento tenso, um momento difícil, mas que a vida é assim, né? Tem momentos bons e tem momentos difíceis, ruins, tem momentos altos e tem momentos baixos, né? Mas foi talvez o momento mais... Eu me lembro que eu estava indo para São Bento de Urânia, interior de Alfredo Chaves. E falei, estou chegando aqui para a festa da uva, vou participar só no momento do almoço e desço, né? Logo depois do almoço, eu fiz uma reunião, convoquei na época uns 6 ou 7 ou 8 secretários mais importantes de segurança pública e por aí, chefia de gabinete e outros, né? E para conversarmos as ações que iríamos tomar em relação às medidas que eram necessárias. Mas um movimento que, evidentemente, não tem respaldo constitucional. O senhor, olhando hoje, teria feito algo diferente naquela época?
Eu acho que nós fizemos tudo que era possível ser feito no momento que eu peguei, tá? Já peguei o momento já eclodido. Tudo que eu acho que podia ser feito juntamente com outros companheiros que eram secretários, né? E o próprio comandante, que na época nomeamos, o Newton, Coronel Newton, acho que todo mundo fez o máximo que pôde fazer para sair daquele impasse terrível. Teve algumas consequências, né, depois. Uma delas foi uma anistia geral. O senhor concordou com essa anistia geral a todos os policiais que participaram do movimento? Eu não tive acesso assim maior a como é que foi esse processo interno administrativo e da análise legal disso. Mas a princípio, como algo que você não pode ser feito, eu entendo que não sei se eu naquele lugar faria isso. Por quê? Porque todo ato, né, toda reação tem um ato que vai responder. Se você resolveu correr esse risco, você assuma, né? Então não tive acesso, já estava fora, não sei quais foram os elementos usados para que pudesse tornar uma situação tão difícil, dramática para a sociedade capixaba, e mesmo do ponto de vista da legalidade, você ter esse tipo de procedimento. Não tem. Então, provavelmente o senhor não teria dado essa anistia, né? Eu provavelmente não teria dado, assim, mas eu não tenho conhecimento mais do médico, quais foram os elementos que deram essa condição de ser concedido isso. Mas, como princípio, eu não teria dado. Agora, um outro episódio que também marcou quando o senhor era vice-governador foi aquela disputa, né, da presidência do PSDB, quando o senhor concorreu contra o ex-prefeito Max Filho. Como é que ficou depois? Vocês fizeram as pazes? Hoje isso é algo superado? Porque na época foi uma disputa bastante acirrada, né, e que deixou ali alguns ruídos. Não, na verdade foi uma disputa das mais bonitas que nós tivemos, completamente limpa, tanto de minha parte como do Max, tá certo? Tanto que nós concorremos e nunca até com o seu pai, que tem uma relação com ele, do MDB, eu jovem, né, década de 70 ainda, nunca tivemos nenhum problema pessoal por isso. Nunca tivemos, sabia? Tem ruído que outros falaram, então, nunca tivemos, porque foi uma disputa democrática, né? Ele trabalhou, lutou para ser o presidente, e eu também, né? E eu tinha, assim, eu tenho muita relação nesse interior, nessas relações políticas. Então, assim, disputamos, ganhei por muito pouco, né? A diferença foi muito pequena. Sim. Eu me lembro. Mas nunca teve, tanto assim que eu, nos episódios de Max, candidato a prefeito, Max, sempre tive nas reuniões dele aquelas que são mais estratégicas. Então passou a disputa, voltou a amizade, voltou tudo. Oi? Não, nós não chegamos a romper, não houve rompimento. Houve uma disputa acirrada da política democrática, e no qual eu ganhei por poucos votos, mas não teve problema pessoal. E digo isso. Bom, a gente já está quase chegando ao final, mas eu queria te perguntar sobre algo que pouca gente sabe, que você também é músico, né? Você toca saxofone, é isso? Eu toco sax. E eu amo música, e eu vou fazer uma brincadeira. Eu estava como governador em exercício, se não me engano, e o Pelissari, que é filho do Setembrino, ele é músico e era diretor da FAMES. O primeiro nome está me fugindo. E ele usou uma expressão que eu gosto muito de usar, que eu acho que não é dele, não. Ele fala que a música salva. Por quê? Porque hoje eu tive com uma pessoa bem jovem, uma mulher, e ela assim, você toca saxofone, eu também toco, que delícia, e ela aprendeu na igreja, né? Aliás, que tem uma função importante também das igrejas, é o acesso à musicalidade. Eu vou dar só um dado para o ouvinte. São pesquisas de 15 anos. Posso entrar um pouquinho nesse assunto rápido? Sim. A música, desde o útero da criança, independente do estilo de música, independente de qual estilo, desde que ele tenha melodia, composição, a música completinha, ela ajuda a desenvolver as 7 inteligências do homem.
Então, assim, a criança ouvir música não é para ser músico. Ajuda nas várias inteligências, motoras, lógico, matemática, linguística e tantas outras. Mas eu gosto, eu aprendi. Mas você pretende levar uma carreira artística ou é só hobby mesmo? É meu hobby, é uma delícia, é um momento que eu relaxo muito, e quando você toca, assim, parece que o cérebro some. Você esquece, assim, o dia a dia, as coisas do dia a dia, e relaxa, né? E só uma curiosidade, porque isso eu aprendi numa prefeitura, foi uma ação pública de um prefeito de Itarana, que era de origem alemã, Berger, e em 68 ele resolveu fazer uma banda de crianças municipal. Fantástico isso, e ali formou-se muitos músicos, porque não foi só esse prefeito que fez isso, não. Isso se manteve durante anos. Que legal. É bom, né? A arte sempre é boa, seja pintura, escultura, poesia, literatura. A arte é sempre uma coisa fantástica. E a música talvez seja mais universal. Sim. E sem preconceito de estilo, sabe? Que legal. A música boa é a clássica, não. A música boa é aquela que você gosta. É verdade. Conago, eu queria deixar alguns segundinhos para você se despedir aí de todos que nos acompanharam em mais um De Olho no Poder com Fábio Tostes. Obrigado, Fabiana. O programa De Olho no Poder é um programa muito, muito já famoso, ouvido e visto. É um prazer imenso estar conversando, mesmo nesse momento que eu estou saindo de uma infecção respiratória. Mas, assim, eu gosto de política, eu gosto desse movimento, e estar participando, para mim, independente da posição, sempre me traz muita satisfação de estar fazendo talvez uma das ações mais nobres da sociedade, que é fazer política no sentido da etimologia da palavra. Obrigada, Conago. Nós desejamos melhoras aí na conclusão do seu tratamento. Mas quero te agradecer, né, por ter participado essa semana do nosso programa. E eu quero agradecer você também, que nos acompanhou em mais um De Olho no Poder com Fábio Tostes. Se você perdeu um dos programas anteriores, todos estão disponíveis no Folha Vitória. E já sabe, né, toda quinta nós temos um encontro marcado aqui. Até a próxima. Você ouviu De Olho no Poder. Até o próximo.